Louvado seja Deus. Vamos ao nosso texto de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E hoje nós iremos ver a segunda parte do sermão escatológico de Jesus, o sermão onde aponta para o final dos tempos. E o tema da mensagem de hoje é quem lê, entenda. E a referência bíblica é a grande tribulação. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 13, dos versos 14 até o verso de número 23. Marcos 13, dos versos 14 até o verso de número 23. O sermão escatológico de Jesus, o período da grande tribulação. E o tema da mensagem de hoje é quem lê, entenda. Diz assim a palavra de Deus: quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres, para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Deus, possam nos transformar. Obrigado por esse privilégio que nós temos de poder te servir aqui nesse lugar. Essa oração que fazemos, não fazemos nossos méritos, mas no de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado o início desse sermão. Esse sermão chamado escatológico de Jesus. Ou sermão profético, dependendo da versão da sua Bíblia. Onde Cristo diz aos seus discípulos o que haveria de acontecer no final dos tempos. Esse sermão inicia-se com o princípio das dores, que é o que nós vimos no domingo passado, onde Jesus ele vai predizer a destruição do templo de Jerusalém. E nós vimos isso acontecer quando? No ano 70 depois de Cristo, com a invasão do general romano Tito, que acaba com Jerusalém e acaba com o templo, levando tudo de valor que lá havia. A propósito, no sermão passado, em Marcos, eu disse que o arco de Tito foi construído em Jerusalém para lembrar dessa conquista. Mas, irmãos, peço perdão à igreja, pois na verdade ele foi construído em Roma. Peço perdão porque geografia definitivamente não é muito o meu forte. Então não foi construído em Jerusalém, ele está em Roma. Amém, igreja? Jesus também diz que aparecerão falsos mestres, se dizendo representantes, ou até ele mesmo, em pessoa, e que nós devemos tomar muito cuidado. Disse que teríamos muitos eventos catastróficos, naturais, guerras, rumores de guerras, dramas familiares por conta das suas palavras, fome, perseguições, mas tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, Jesus ainda diz, ainda não é o fim. No último verso do sermão passado, Cristo disse que quem perseverar até o fim, este será salvo.
E a perseverança que Jesus se refere aqui não é tendo obras como condição para ser salvo, mas perseverando nele, perseverando na sua palavra, perseverando no Evangelho. Sendo assim, as boas obras serão o quê? Consequências em nossas vidas, porque nós fomos salvos pelo Senhor. Amém? E hoje então nós vimos que Jesus continua o seu sermão, agora falando sobre a sua segunda vinda. A vinda do Filho do Homem, o tão esperado dia do Senhor, onde Jesus trará justiça a esse mundo. Pois o amor, Ele já trouxe, quando se entregou naquela cruz por mim e por você, de forma imerecida, por sua graça e por sua misericórdia. Jesus não marcou data para a sua segunda vinda, mas Ele virá. Se tem uma coisa que nós temos certeza, é que Ele virá. Amém, igreja? Então vamos ao texto de hoje. Não feche a sua Bíblia, por favor. Jesus vai chamar a nossa atenção aqui no verso 19. E aqui eu me dirijo a todas aquelas pessoas que acham que o fim do mundo, ele já começou. Mas o que Jesus diz? Leia comigo o verso 19. Irmãos, por favor, celular, abaixe o volume dele ou coloque no vibrador, por gentileza. Leia comigo o verso 19. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Meus irmãos, quando Jesus se refere ao dia do Senhor, Ele faz menção a um grande período de tempo, e não apenas um dia, onde todas as profecias do Antigo Testamento e Apocalipse acontecerão assim, de uma só vez. Nós estamos vivendo agora o período chamado a Era da Igreja. Nós vimos no sermão passado. Jesus agora fala sobre a segunda parte do seu sermão profético, e de como vai ser essa tribulação. E o verso 19 aqui nos diz que tudo o que vivemos até agora, como igreja, tudo que nós estamos presenciando, vendo, e muitos achando que já estamos vivendo a grande tribulação que Jesus disse que viria, mas Jesus nos diz que não temos sequer ideia de como será isso. Pois a tribulação que virá desde a criação do mundo, nos dias dele e até hoje, o presente momento, jamais haverá igual. E no início desse período da grande tribulação, será marcado pelo surgimento de quem? Do anticristo. Conforme Jesus nos diz no verso 14. Leia comigo. Quando virdes a abominação assoladora, no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Meus irmãos, Jesus quando diz que aparecerá essa figura, a abominação assoladora, ou seja, o anticristo, ele está citando a profecia lá do profeta Daniel. Daniel 9, verso 27. Não precisa abrir não, presta atenção aqui. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Apocalipse capítulo 6, versos 2 nos diz assim, que ele surgirá quando for aberto o primeiro selo. Apocalipse 6, verso 2. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurando um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Portanto, o início do período chamado a grande tribulação se dará com o surgimento do anticristo. E quando Jesus diz no verso 14, quem lê, entenda, ele está se referindo a quem lê
as Escrituras. Ou seja, nós temos que ler, irmãos, mas nós temos que entendê-la. Entender o que foi escrito, para termos condições de interpretar corretamente os sinais do início da grande tribulação. E não fazer suposições, como muitos fazem hoje, que o mundo está acabando. Cristo falou, ainda não é o momento. A profecia de Daniel nos diz como será, e Jesus diz para lermos e entendermos que o anticristo surgirá quando o primeiro selo do Apocalipse for aberto pelo Cordeiro, ou seja, pelo próprio Senhor Jesus. Daniel diz que o anticristo fará aliança com muitos, unindo a si mesmo as nações. Ele vai ser um grande líder mundial, propagando a paz entre os povos. Mas depois ele irá se revelar, vai revelar suas reais intenções e se mostrando como um grande o quê? Tirano que ele é, um ditador mundial, o anticristo. Meus irmãos, existem algumas linhas de interpretação desse verso aqui que apontam para a invasão e destruição de Jerusalém e do templo, quando houve em 70 depois de Cristo. O general Tito, quando ele cerca Jerusalém, por mais ou menos 3 anos, até conseguir derrubar o que as muralhas e entrar, Jerusalém estava totalmente o quê? Sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. E essa é a base de entendimento para dizer que isso aqui já está, nós estamos nesse período. E os versos que nós leremos a seguir, seria a base para essa interpretação. E se nós olharmos para esses versos de Marcos, também de Mateus, também de Lucas, levando em conta o cumprimento dessa profecia que já aconteceu, como pensa um judeu, olhando apenas para o texto lá de Daniel, aí sim, óbvio, nós podemos concordar. Vamos lá, segue meu raciocínio aqui, ó. Leia comigo os versos 14 até o verso número 20. Acompanhe a leitura comigo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Agora vamos lá, vamos seguir o raciocínio desse pessoal. Quando virdes a abominação assoladora no lugar onde não se deve estar, ou seja, o entendimento do pessoal é quando vira o general Tito com o exército romano fora dos limites de Roma. O exército era para estar em Roma, eles estão aonde? Em Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Pois é mais difícil para um exército alcançar um povo quando ele estiver nos montes. Com todo aquele aparato de guerra, vai ficar complicado. Além de não conhecer a região como um judeu. Seguindo aí, ó. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Ou seja, quando virem eles, se vocês estiverem em algum lugar, que eles não consigam alcançá-los, permaneçam ali escondidos. Se estiverem no chão, não perca tempo entrando na sua casa para pegar o que quer que seja. E continuando aqui, ó, quem estiver no campo, não volte para buscar a sua roupa. Fuja dali mesmo. Olhou o pessoal de Roma, fuja dali mesmo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Pois imagina só, irmão, a fuga de um ataque como aconteceu lá em Jerusalém. Nessa proporção, uma mulher carregando um bebê no ventre. Difícil, né? Seguindo aí, ó. Orai para que isso não aconteça no inverno. Ou seja, se a situação está ruim, imagina, tudo branco de gelo, pois Israel neva no inverno. Frio extremo. E você, sem nada
dos seus pertences e grávida. Imagina a situação. Continuando aí, ó. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Ou seja, se Deus não tivesse permitido que Tito conseguisse adentrar a cidade de Jerusalém e destruído tudo de forma rápida, não sobraria ninguém para contar a história. Se você olhar para esses versos, tendo somente a invasão de Jerusalém no ano 70 em mente, como base para interpretar isso, sem sombra de dúvidas, tudo isso fará sentido. Mas lê novamente comigo o verso 19. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Ora, se Cristo está dizendo que a tribulação que se abateria ao judeu desde a criação do mundo até os dias que eles estavam vivendo, fosse tamanha ao ponto de jamais haver outra, então quer dizer o quê? Que a tribulação ela já começou? Meus irmãos, é óbvio que não. É claro que não. Pois Deus disse ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, que isso se daria através de quem? Do anticristo. Que apareceria depois que Cristo abrisse o quê? O primeiro selo. Achar que isso tudo já começou, olhando apenas para a profecia de Daniel, pode até fazer sentido. Mas Apocalipse diz que ainda não. Então o que nós podemos concluir com isso aqui? É uma frase na teologia que é bem famosa, que é o já, mas não ainda. Já começou, mas ainda não começou. Até mesmo o motivo que resultou na revolta dos Macabeus. Se você tiver curiosidade, depois dá um Google lá. Até esse motivo dessa revolta. Os judeus eles foram massacrados antes mesmo de Cristo nascer. Se você olhar para Daniel, isso aqui também vai fazer sentido. Se você olhar para todas as outras invasões, todas farão sentido. Por isso que eu creio, irmão, no já, mas não ainda. Pelo princípio das dores, mas não ainda. Porque o início da tribulação que Cristo descreve, irmãos, isso aqui vai ser grande. Isso aqui vai ser muito, mas muito grande. Não vai ser um evento localizado. Portanto, irmãos, o fim do mundo, como nós conhecemos, ele ainda não começou. Amém? Não começou. E a Bíblia diz, essa profecia não se limita apenas ao povo de Israel por ter rejeitado Jesus, mas todo aquele que não crer em seu nome, em todas as eras, passada, presente e futuras. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus diz que a grande tribulação será um sofrimento inigualável. Um sofrimento jamais visto em toda a história da raça humana. Apocalipse 8 e 9 diz que as pessoas, irmãos, tentarão se matar, mas não vão conseguir sair daquela agonia. Demônios atormentarão toda a terra. E a terra vai se tornar um lugar hostil, um lugar inabitável. Faltará alimentos, faltará água potável, o medo tomará conta de todos, o egoísmo das pessoas ficará num nível muito mais exacerbado do que já é, onde só o próprio interesse dela vai prevalecer. Agora, irmãos, se olharmos para o texto que nós acabamos de ver em Marcos, com o olhar do judeu no livro lá de Daniel, mas agora também com a perspectiva do apóstolo João, que Apocalipse 6 nos dá, ficaria assim, acompanhe comigo. Quando virdes a abominação assoladora, o anticristo, no lugar em que não se deve estar, quem lê, entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Já percebeu que a Bíblia traz os montes como referência de segurança? Toda vez que você vê Deus falando acerca de montes, Ele usa como uma referência do quê? De lugar seguro. Salmo 87:1, presta atenção. Sobre o Monte Santo está a cidade que Ele fundou. Salmo 72:3, que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Salmo 15, verso 1, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Jesus está dizendo, fuja para os montes, pois o anticristo irá persegui-los. Seja judeu, seja cristão, inclusive todos aqueles que Deus converterá durante o período da grande tribulação, segundo afirma o próprio texto. Meus irmãos, o que Cristo está dizendo é que quando verem o anticristo, sejam rápidos, pois se trata, irmão, de uma situação urgente. Aí no verso 15 Jesus diz, acompanha aí, ó. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Irmãos, e aqui, não é para aqueles que estão, sei lá, soltando pipa na laje, ou pegando um bronzeado, deitado, né, no sol, porque tem gente que gosta disso, né, usa a laje para tantas coisas. O telhado das casas na época de Jesus era bem diferente dos dias de hoje. Não havia telhado. Era como se fosse um piso onde a família se reunia no final do dia para conversar, para beber, para comer. Seria chamado o espaço de convivência. O que seria a área de lazer da minha e da sua casa hoje. Era o telhado naquela época. E um detalhe importante é que a escada de acesso era sempre pelo lado de fora. Jesus está dizendo, quando virem o anticristo e estiverem no telhado, nem pensem em entrar na sua casa de novo. Fujam, pois a coisa ficará feia. Não parem para pegar nada, apenas fujam. Aí no verso 16, leia comigo de novo. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Irmãos, Jesus está falando para uma sociedade que vivia no campo. Agricultores, pastores de rebanho. Jesus está dizendo, quando o anticristo surgir, fujam. Não queiram voltar para casa para buscar os seus pertences, pois ele irá caçá-los, judeus e cristãos, que ainda permanecerem lá. Aí no verso 17, acompanhe comigo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Imagina comigo, irmão, uma mulher com uma barrigona desse tamanho, tendo que fugir às pressas, deixando tudo para trás, subindo o quê? Montes. Não foi o que Cristo disse? Subindo montes. Mas, irmão, a gente vê aqui na igreja, às vezes vem pessoas que estão grávidas, mulheres grávidas entrando aqui, do carro até aqui a gente já percebe, às vezes ela entra aqui buscando o fôlego, sem conseguir falar direito. Imagina subir uma montanha, irmãos, com uma barriga desse tamanho. Aí no verso 18, leia comigo. Orai para que isso não aconteça no inverno. Meus irmãos, o monte, por si só, já é frio. Por causa do quê? Da altitude. Agora, subir lá em pleno inverno é pior, não é? Jesus está dizendo, ai de vocês, quando esse momento chegar, judeus e cristãos, que ainda estiverem aqui, que apesar de toda a chance que teve durante a sua vida toda, deu as costas às minhas palavras. No Evangelho de Mateus foi registrado isso aqui ainda, que não tem em Marcos. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Olha que interessante.
Vocês lembram quando estudamos no início do Evangelho de Marcos, que o sábado para um judeu era o quê? Sagrado, lembra? Podia fazer nada. Trabalhar, sair, nem andar, lembra? Então, Cristo disse, e agora, judeu? E agora? Jesus está dizendo, que pena que se isso acontecer num sábado. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês leem as escrituras e não compreendem nada. Num sábado, irmão, num judeu, podia dar apenas 1000 passos. Essa era a lei. E agora, judeu? Como é que você vai fugir? Você está sendo caçado. E 1000 passos, vamos combinar, é daqui a ali, né? O que Jesus está dizendo com tudo isso, com esse senso de urgência, com esse senso de periculosidade, seja judeu, seja cristão, seja gentil, seja ímpio que não creu em Cristo. Verso 19, leia comigo. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Esse é o motivo sobre a urgência que Jesus fala. Meus irmãos, de fato eu não sei que lado você pretende estar, irmão. Mas eu sei o lado que eu quero estar. Eu não quero subir monte nenhum, não. Não quero, não. Quero estar com Deus nessa hora. Irmãos, tudo que eu e você presenciamos até agora, tudo que todos em qualquer época da história presenciaram, vai ser comparado com o porvir, no período quando Cristo voltar. Nada. E meus irmãos, sem perder o foco lá em Apocalipse, Jesus está citando aqui mais uma vez quem? O profeta Daniel. Mas agora Daniel capítulo 12, verso 1. Presta atenção. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, como nunca houve, desde que existiu nação até então. Apesar de Jesus Cristo estar focando em quem? Nos judeus, pois os discípulos eram o quê? Judeu. Ele se refere a toda a humanidade. Deus trará justiça sobre toda a face da terra. Será um tempo de desolação e devastação, mas também de graça, irmãos, de graça. E aqui nós podemos dizer que será uma graça chamada graça atenuante. Talvez quem seja advogado aí pode explicar melhor isso que eu vou dizer aqui. A palavra atenuante no meio jurídico é quando um réu, apesar de já condenado, ele consegue uma redução ou um benefício na sua pena. Se eu estiver errado, advogados aí me corrijam, mas eu pesquisei. Verso 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Irmão, o que Jesus está dizendo com isso aqui? É que a grande tribulação também tem os seus dias contados por Deus. Apesar de todo o tormento que estará sobre a face da terra, castigo vindo do céu, conforme nos diz o texto de Apocalipse, perseguição do anticristo aqui na terra, mas o amor, a misericórdia de Deus, ela não se desvincula, irmãos, da sua justiça. E louvado seja o Senhor. Mesmo aqueles que se converterem durante toda essa perseguição, em meio a todas essas desgraças que vão se abater, Deus com a sua graça o sustentará, assim como nos tem sustentado em meio às dificuldades da minha e da sua vida. Muitos se converterão. Também irão morrer muitos nesse tempo. Mas os que se converteram a Cristo irão direto aos braços do Pai. E por causa deles,
dos eleitos. A ira de Deus tem tempo certo para começar e tempo certo para acabar, pela sua misericórdia. Amém, irmãos? Pela misericórdia do nosso Deus. A punição de Deus pela desobediência não é por causa de rancor, mas é por causa do seu caráter santo. Muitos serão punidos, sim, mas aos que se voltarem para Ele, assim como um pai amoroso faz, a sua graça os alcançará. Eu tenho um grande amigo, acho que eu já contei isso aqui, mas vou usar como exemplo. Um irmão em Cristo, que me contou um dia que seu filho pegou um suco escondido do seu amigo na escola. Pegou, abriu lá o armário, pegou e bebeu todo o suco. Colocou de volta o frasco vazio no armário do colega. Mas depois, ele frequenta a igreja, irmãos. Mas depois ele refletindo, sabe, pensando, e sabendo que era coisa errada que ele fez, que pecou, ele voltou atrás. Aí ele foi lá, ele comprou outro suco na cantina, foi lá, entregou para o amigo nem sabia. Ele entregou para o amigo e ainda pediu desculpa para ele. Aí chegando em casa, ele contou para o pai o que havia feito, que havia se arrependido e que já havia reparado o seu erro. Irmãos, mesmo assim, esse meu amigo tirou o cinto e com lágrimas nos olhos, disse ao filho assim: isso vai doer muito mais em mim do que em você, mas você vai apanhar. Ele baixou a calça do menino e deu várias lapadas no bumbum dele. Depois que acabou, que a dor passou, que o filho acabou de chorar, com muito amor ele disse ao menino: você apanhou para que se lembre que todo pecado gera consequências e traz dor às nossas vidas. E mesmo com o seu reconhecimento do erro, isso não o isentará de sofrer as consequências pelo seu pecado. O pai corrige o filho com justiça, para que ele nunca mais se esqueça. Mas o pai corrige o filho também o quê? Em amor. Para que o filho nunca mais volte a cometer erros como esse, que podem afastá-los dos caminhos de Deus. Assim será no meio da grande tribulação. Muitos que desobedeceram, mas se arrependeram, irão sofrer, irmãos, as consequências de não ter dado ouvidos a Cristo. Mas mesmo em meio à dor, o próprio Deus, em amor, em misericórdia, tendo misericórdia daqueles que pecaram contra Ele e se arrependeram, irá salvá-los. Mas não livrará da dor da grande tribulação. Meus irmãos, Deus, quando Ele disciplina, é como um bom pai que ama os seus filhos. E aqui eu vou chamar um detalhe, sua atenção para um detalhe importante. A graça atenuante que eu falei, presta atenção, isso aqui será apenas para os filhos, os eleitos, os escolhidos. Quem não for filho, mesmo em meio a tudo isso, não irão se voltar a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor não permitirá nem que eles se matem, para sofrerem as consequências dos seus pecados e do total afastamento do Senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus está trazendo novamente as palavras do profeta Daniel, que é a continuação do verso que eu acabei de ler agora. Daniel 12, verso 1. Eu disse assim anteriormente: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Amém, igreja? Será liberto.
Meus irmãos, para quem for de fato filho de Deus, haverá salvação, mesmo estando passando por todas as desgraças em meio a essa tribulação. Porque se não fosse isso, irmãos, todos seriam destruídos. Não haveria nem judeu, nem cristão para presenciar nenhuma volta de Cristo. E a Bíblia diz que muitos estarão vivos para que vejam o Senhor vindo em glória e majestade. Meus irmãos, vocês estão compreendendo o que significa você estudar um pouco mais Apocalipse, um pouco mais escatologia? Tem crente que pula Apocalipse. Ah, pastor, não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Deus fala das coisas, mas isso é uma coisa tão distante de mim. Estudar o que acontecerá no futuro nos faz entender o quanto devemos viver melhor, viver para Cristo, pregar o Evangelho hoje. Nós não sabemos quando isso aqui vai acontecer, mas nós sabemos que irá acontecer. Portanto, a gente sabendo o que aguarda aqueles que não fazem a vontade de Deus hoje, vale a pena, irmão? Vamos lá. Diz para mim você, olhando para mim agora, vale a pena prosseguir com a sua vida de pecado? Vale a pena? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Espero que você tenha também, irmão. Espero que você tenha também, irmã. Se Deus ainda salvará pessoas, mesmo em meio a tanta desgraça que virá, que dirá nos dias de hoje? Eu não sei você, mas o meu desejo é fazer a vontade de Deus hoje. Ah não, pastor, depois eu penso nisso. Não, essa coisa, não, isso aqui, não, eu vou viver agora, né? Vou curtir ali, vou curtir lá. Irmão do céu, não brinca com isso. Não brinca com isso. O tempo da grande tribulação também será marcado por um tempo de muito engano. Leia comigo os versos 21, 22 e 23. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres, para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Meus irmãos, a coisa vai estar tão feia, mas tão feia, que mesmo com o anticristo agindo sobre toda a face da terra, ainda assim vai se levantar falsos mestres. Vai se levantar essa gente. Vocês perceberam que quanto mais pessoas estão fragilizadas, mais aparece falso mestre? Por que será? Já parou para pensar nisso? Será que eles sabem exatamente o que aquele está fragilizado quer ouvir? Será? Sim, eles sabem. Falsos mestres sempre existiram. Sabe por quê? Porque falsos adoradores de Cristo também. Nem todo aquele que segue um falso mestre é um falso adorador. Ele pode estar sendo enganado, sim, de verdade. Mas se essa pessoa de fato ela for de Cristo, irmãos, mais cedo ou mais tarde, na medida que ela amadurece na fé, ela perceberá que aquele pastor na verdade é o quê? Lobo. Se numa situação tão complexa assim, nós já precisamos de muito dinheiro para se virar, imagina, irmão, quando virar essa desgraça total, o quanto de dinheiro que você vai ter que correr atrás. E eles saberão disso. Eles saberão disso. E gananciosos como sempre, tentarão o quê?
enganar até os eleitos. Tentarão. Não significa que irão conseguir. Pode até iludir por algum tempo. Mas os que são de Deus, Jesus disse que nenhum se perdem de suas mãos. Amém, igreja? Nenhum. Isso aqui apenas servirá para termos condições de identificar quem é quem na hora do aperto. Os falsos mestres buscarão apenas o dinheiro e a glória. Mas sabe de quem? Dos falsos adoradores. Aqueles que não estarão em espírito, muito menos em verdade, em meio à tribulação. E eles, irmãos, arrastarão multidões para longe de Deus e para perto do anticristo. E todos, sem exceção, irão com ele, sem escala, para o inferno, para todo o sempre. E por isso, irmãos, eu e você digamos amém. Amém? Amém? Amém. Meus irmãos, Jesus está dizendo ao judeu, ao cristão, a mim, a você, que Deus ele é amoroso, Deus ele é misericordioso, compassivo, mas Deus é santo e Deus é justo. Deus manifestou todo o seu amor por mim e por você, quando permitiu que Ele mais amava fosse pendurado na cruz, no meio do seu lugar. Ou seja, a oportunidade já foi dada, irmão. Já foi dada. O amor já veio. Ai, pastor, eu creio que o melhor de Deus está por vir. Não, irmão. O melhor de Deus já veio. E foi posto numa cruz por causa do medo do seu pecado. Muitos compreenderão o Evangelho de Jesus e se voltarão a Ele. Há tempo. Porque virá do céu justiça e espada a esse mundo. Não espelhe afago e carinho. Mas apesar de muitos não entenderem isso a tempo, compreenderão, mas em meio à grande tribulação, ao meio de perseguição, de dor, de morte e desgraça, que o nosso Deus ele é bom. Como o nosso Deus ele é bom. Que mesmo assim, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus, ainda haverá uma outra chance. Para aqueles que não deram crédito às palavras de Jesus e vão passar por esse tormento aqui. Os eleitos por Deus, eles serão salvos, mas vão experimentar as consequências de não ter dado ouvido a tempo a Cristo. E por isso eu encorajo toda a igreja. Irmão, creia em Cristo enquanto você tem tempo. Creia em Cristo hoje. Decida responder essa graça que está sendo ofertada a você todos os dias da sua vida. Preguemos o Evangelho enquanto eu e você ainda temos oportunidade. Pois assim como Ele mesmo disse, ai daqueles que ficarão aqui quando a justiça de Deus vier. Meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho amado em favor de mim e de você, pela sua graça, misericórdia, amor, em favor daquele que vai crer em Jesus. Sabe para quê? Para que não pereceramos, mas tenhamos o quê? Vida eterna, vida em abundância e para todo sempre. Amém? E eu acredito que na cabeça, não sei de muitos, mas de alguns, após ouvir esse sermão escatológico de Jesus, deve estar se perguntando, pastor, mas e a igreja? Ela vai passar pela grande tribulação? Nós seremos arrebatados antes ou depois de tudo isso? Venham em nossas EBDs que você aprenderá. Amém? Abaixe sua cabeça.